Bom dia, alunos. Vamos hoje para a análise de variância. Mais uma aula sobre análise de variância, porque precisamos de muitas aulas, pouco a pouco, né? Vamos compreendendo. Cada videoaula aprendemos um aspecto a mais, um detalhe a mais, e pouco a pouco vamos assimilando. É necessário, então, um pouco de paciência e acreditar que vamos aprender, né? Bom, qual a finalidade do teste ANOVA? Bom, a finalidade é avaliar a igualdade de várias médias populacionais, né? Daí que acontece? Nós vamos comparar o quê? Variação entre médias de vários grupos com variação dos valores dentro do grupo. Ou seja, então eu tenho dois tipos de variação. Eu levo em conta a média de cada grupo e a média geral. Então, aí eu tenho uma variabilidade entre a média de cada grupo e a média geral. É a chamada variação entre as médias. E aí eu aplico a fórmula de desvio padrão eleva ao quadrado da variância. Ok? Bom, e tem também dentro de cada grupo a média do grupo e os valores do grupo. Então aí eu tenho também uma variação. Então, este método é chamado análise de variância, porque eu vou separar a variabilidade entre grupos e a variabilidade entre grupos, e ambos estimam a média da população. Então, essa razão, chamado F, tem que ser igual a 1 na situação ideal, né? Por quê? Porque significa que eles estão estimando o mesmo valor da população, tá? Então, a estatística da ANOVA é a razão F de Fisher, que é o idealizador da estatística. A razão F indica o tamanho da diferença entre os grupos, da variabilidade entre os grupos em função do tamanho da variação dentro de cada grupo. Então, vamos agora ver um exemplo. Tem 24 alunos, uma amostra aleatória. Eles estão em sala de aula, daí o professor seleciona alguns que sentam na frente, alguns do meio e alguns do fundo e obtém a nota deles. Então aí tem uma hipótese da pesquisa. Há influência da posição onde o aluno onde ele se situa na classe, onde ele está sentado, em relação à nota, o desempenho escolar? Essa é a hipótese da pesquisa. Porém, a hipótese estatística, chamada H0, sempre parte de que não tem nenhum efeito a influência da posição, que a média da frente, do meio e do fundo são médias que vieram de uma mesma média geral, de uma mesma população geral, ou seja, de que tem uma curva normal com a média geral que está abraçando todo mundo, né? Então aqui eu tenho estatística resumo em cada fileira. Tenho 7 alunos na frente, 9 no meio, 8 no fundo. A média da frente 75. Olha o pessoal do fundo, ó, 53. Pior desempenho, né? Então vale a pena sentar na frente. E o desvio padrão, eles são próximos, porém esse desvio padrão é quase o dobro, né? Aqui você tem muita variabilidade. E a variância, que é o desvio padrão ao quadrado, seria 17,63 elevado ao quadrado, 10,95 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho os valores respectivos, tá? Muito bem. E aqui eu tenho um box plot. Primeira regra de análise de dados é fazer gráfico, né? Então eu fiz um box plot para quê? Para verificar se há ou não uma diferença do tamanho das caixas, né? E também para ver se tem sobreposição ou não. Então eu percebo que a sobreposição do fundo em relação à frente é mínima. Então dá a impressão de que a média da frente difere da média do fundo, ok? Então essa é a primeira percepção. E também não temos valores discrepantes, ok? Então agora eu fiz aqui um gráfico. Aqui eu tenho os valores, né, nas colunas. Aqui por meio do programa Minitab de estatística, eu tenho 24 valores, a média geral é 65, né?
E aqui eu tenho o desvio padrão 15, coeficiente de variação geral, valor mínimo, mas toda a descritiva dos 24 valores. Bom, o que seria a variação dentro do grupo? Vamos fixar a atenção aqui nos alunos situados na frente. Aqui tem a média, essa altura da barra aqui da coluna, né? Em vermelho é a média. Então, cada um desses valores individuais do grupo da nota da frente, esses alunos, eles têm uma variabilidade em relação a essa média aqui. Então, aqui eu calculo o desvio padrão aqui, eleva ao quadrado, eu tenho a variação aqui na frente. Idem, a mesma coisa para o meio, a mesma coisa para o fundo. Daí eu faço um desvio padrão comum, né, entre os três. E aí eu tenho o chamado erro experimental. Eu tenho o valor da variação dentro do grupo, que seria uma média desses três, tá? Bom, e o que é variação entre os grupos? É o seguinte, está aqui a média geral, 65,08. Então, essa média aqui em relação à média geral. Essa média aqui do meio, né? O meio está com média quanto? O meio está com média 67. Então, as médias são 75, 67 e 53. Então, voltando aqui. 75, 50, 67, né? E 53, né? Então, esses três valores aqui de médias de cada grupo, frente e meio, eles têm uma variabilidade em relação à média geral, que é 65. Então, eu aplico aí a fórmula de desvio padrão, eleva ao quadrado, daí eu tenho a variação entre grupos. Daí eu divido a variação entre grupos por dentro de grupos e vejo se está perto de 1. Se estiver perto de 1, está muito bem. Se estiver longe de 1, significa que a curva não abraça, né? É aquilo que eu falo, se uma observação é rara sobre determinada hipótese, é evidência contra a hipótese. Então, o programa, ele fez já o cálculo para nós, né? A estatística F é a razão de duas variâncias. Ele chama QM, quadrado médio, entre grupos dentro do grupo. E daí essa divisão deu 5,9. E daí quando foram olhar a curva, se verificou que a curva não abraça, a curva F, né, na tabela. Então, essa observação é inferior a 5%. Daí eu me lembro daquele princípio do valor de prova. Se uma observação é rara, é o que acontece aqui, sob determinada hipótese. Qual a hipótese? Que as médias são todas iguais. Tem uma curva de média geral que abraça todo mundo, né? Então, o coração de mãe, que vai abraçando todas as médias, então todos são filhos dela e a diferença se deve à flutuação amostral que se fala, né? Bom, então eu sei que eu posso rejeitar a hipótese. Então eu sei que tem uma diferença. O p-valor é menor que 5%, que é o valor adotado. Então podemos rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula é que as médias são as mesmas. Então nós rejeitamos a hipótese. Então tem alguém que difere. Qual o aluno que difere? É o do fundão que o da frente? Então aí eu vou no programa, no caso eu usei o programa Unitab, mas tem muitos outros programas, e eles apresentam o teste de comparação múltipla de Tukey, que chama John Tukey, é o nome do autor, né? Eles apresentam o resultado dessa forma, de grupos homogêneos. Então, por exemplo, eu coloco os grupos em ordem de maior média para menor média. Então vocês vejam, a nota média dos alunos que sentam na frente foi 7,5, 75. Os que sentam no fundão, 53. Então você veja, o 75 tem letra A, o 53 tem letra B. Então como A é diferente de B, não é a mesma letra, então eu vou dizer o quê? Que os alunos da frente diferiram estatisticamente dos alunos do fundo, enquanto que os alunos que sentam no meio, posicionados no meio da sala de aula, quando fizeram a prova do exame, tiraram nota intermediária, também tem letra B. Então é igual da frente, então não difere dos alunos da frente e também não difere dos alunos do fundo.
E esse é o linguajar, a terminologia. Médias que não compartilham a mesma letra diferem estatisticamente. Então a média 75 tem A, 53 tem B. Então frente difere de fundo. De uma maneira gráfica, o programa Minitab ele leva em conta o intervalo de confiança. Aqui, ó. Intervalos de confiança, teste e tudo ao mesmo tempo. Então ele pega a diferença, nota de alunos do meio com a frente. Essa diferença ele estabelece o intervalo e vê se o zero pertence. Ó, zero pertence. Se o intervalo não contém o zero, difere. Aqui, como contém, meio e frente não difere. Fundo e meio também não difere. Quase, hein? Olha, quase, hein? O zero está bem aqui na extremidade. O zero pertence. Mas esse caso, ó, fundo e frente, o zero não pertence. Então vocês vejam que essa também é uma forma muito interessante para expressar o resultado do teste de comparação múltipla de Tukey. Então, na aula de hoje, nós vimos coisas já vistas, cada aula eu ainda tenho planejado ainda mais uma aula sobre análise de variância. Cada aula é um aspecto novo, uma ênfase num tópico ou no outro, num detalhe ou outro. Então tem que ter paciência, porque daí pouco a pouco vocês vão assimilando e vão entendendo melhor. E obrigado pela atenção.